Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias 1, a partir do versículo 4, uma palavra bem conhecida da igreja do Senhor, uma palavra que certamente é muito pregada, muito ministrada, e o Senhor colocou em nosso coração para que nós a ministremos nesse momento. Então diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Amém? Então veja bem, o que o Senhor está falando conosco aqui. O contexto vai dizer que Jeremias, filho de Ilquias, né, ele morava em Anatote. Então, o pai de Jeremias era sacerdote, o que nos dá o entendimento de que Jeremias estava destinado a ser um sacerdote. Né? Porque era costume, era praxe, né, no meio ali da questão religiosa em Judá, de que o filho do sacerdote fosse treinado para ser sacerdote. Só que Deus, ele tinha um outro projeto para Jeremias. Só que Deus não queria Jeremias como sacerdote. Se nós atentarmos bem, a função do sacerdote e a função do profeta são totalmente diferentes. O sacerdote era aquele que recebia a oferta do povo e oferecia a Deus. O profeta é diferente, ele recebe de Deus e entrega para o povo, né? E outra questão que deveremos levar em consideração é que Deus dificilmente vai levantar um profeta, queridos. Levanta um profeta em tempo de bonança. Deus levanta profeta em tempos de apostasia, em tempos de guerra, de peleja. Deus levanta profeta para falar com o seu povo. E naquele momento, Judá estava envolvida em pecados. Judá estava prestes a receber a justiça de Deus devido ao seu pecado, né? Então Deus vai levantar o profeta Jeremias, vai tirar de Anatote. Anatote era uma vila, né, que ficava próximo de Judá. Então ele arranca dali Jeremias, traz para dentro de Judá, e o Senhor vai formar o profeta. Quem forma o profeta é o Senhor, né? Porque ele vai falar agora inspirado pelo Espírito do Senhor. O profeta agora, ele vai estar cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus. Ele vai ser boca de Deus no meio de um povo rebelde. Ele vai ser boca de Deus no meio de um povo idólatra. Ele vai chorar, e por isso ele é conhecido como o profeta chorão. Ele vai chorar porque ele pregava, ele profetizava, né? E o povo não aceitava. O povo não queria Jeremias como profeta, porque Jeremias, ele pregava, né, ele profetizava justamente o contrário do que os falsos profetas estavam pregando. Os falsos profetas pregavam, né, que o povo, que Judá não seria invadido por Nabucodonosor, que Judá venceria as pelejas, né, que Judá estava no caminho certo, e Jeremias vai chegar com uma mensagem de juízo, uma mensagem de arrependimento. Por isso ele chorava, porque ele via, Deus mostrava para ele o que o povo sofreria por não obedecer ao Senhor. Você vai com o tempo, você vai ler ali Lamentações de Jeremias, você vai ler o livro de Lamentações de Jeremias, você vai observar que coisa triste, meu irmão. Que coisa triste o povo passou, né? Fome, miséria, né? Comendo o próprio filho, porque pela desobediência a Deus, pela desobediência. Eu quero falar para você, meu irmão, para você que está nos ouvindo, para você, minha irmã, que está nos ouvindo, muitas das vezes os profetas que estão dentro da igreja não estão profetizando o que o Senhor quer que profetizem, né? Nós estamos vendo aí que tem profeta de tudo que é preço, meu irmão.
Tem profeta de todo que é jeito, né? Profeta de R$1, profeta de 100, tem uns que são bem caros, 1.000, 2.000, né? Para profetizar, ganham isso, ganham aquilo, né? Só profetizam coisa boa para o povo. E não é bem assim. A igreja está passando por um momento difícil. A igreja está passando por um momento de dificuldade. A igreja está num declínio espiritual tremendo. Só não observa que não quer enxergar, meu irmão. Só não observa que não lê Bíblia. Só não observa quem tem outros interesses. A igreja está num declínio espiritual tremendo. Eu costumo falar que está caminhando a passos largos para o inferno. E ninguém fala nada. Ninguém anuncia. Ninguém se torna em trombeta. Ninguém quer ir de encontro, né, à igreja. E é necessário, né, que Deus, muitas das vezes, traga pessoas de outros lugares, levanta profetas para profetizar aquilo que o Senhor quer que profetize. E eu falo hoje, com conhecimento de causa, que a igreja está necessitando de profetas, do tipo de Jeremias, do tipo de Isaías, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquel, esses homens que pregavam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo. Deus está precisando, necessitando de profetas, de alguém que dê a sua boca para o Senhor, porque o negócio está bem sério. Veja bem, né? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Como Deus vai conhecer alguém antes de ser formado no ventre, né? Eu te conheci. Presta bem atenção. Quando nascemos, sempre vai ter alguém que diz que nos conhece. A nossa mãe diz que nos conhece, depois vem o nosso pai e diz que nos conhece, né? Depois vem o nosso irmão mais velho, a nossa irmã diz que nos conhece. Nós vamos para o colégio, né? ali para o jardim da infância, sempre vai ter uma professora, um coleguinha que diz que nos conhece. Sempre vai ter alguém que diz que nos conhece muito bem, mas ninguém vai chegar para você, profeta, e vai dizer assim: eu te conheço, né? Antes que fosse formado, antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te conheço. Ninguém vai chegar para você e falar isso. Só um que te conhece, só tem um que te conhece cada célula do teu corpo, conhece cada osso. Só um que conhece o teu coração, conhece a tua mente. E este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Zacarias, capítulo 12 de Zacarias, diz que ele fundou a terra e ele pôs o espírito do homem dentro dele. Então o Senhor, ele te conhece, ele sabe da tua capacidade, ele sabe o quanto tu podes suportar, ele sabe o que tu podes produzir para o reino dele. O homem, ele te olha, ele te avalia exteriormente. O homem olha para você e diz assim: não tem conhecimento, não tem teologia, não tem anel de teólogo, não tem dinheiro, não serve para pregar, não sabe falar, o português não é rebuscado. Só que o Senhor, ele conhece a tua estrutura. Só que o Senhor, ele te conhece interiormente. O Espírito que está em ti foi o Senhor quem colocou o profeta. Então continua pregando a verdade, continua ensinando a verdade, continua falando. Se Deus te mostrou, te deu uma visão, alerta, fala, porque não vem de ti. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, problema. Não olha para o homem, olha para aquele que te chamou, para aquele que te estabeleceu por profeta. Eu não sei aonde o Senhor foi te buscar, se foi lá em Anatote, se foi no norte, nordeste, sul, sudeste, não sei onde o Senhor foi te buscar, mas aquele que te trouxe e te colocou no lugar onde você está, não é para você fazer parte do sistema, mas é para você fazer a diferença em prol do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Te santifiquei. Antes que saísse da madre, o Senhor já te separou. Santificar é separar. Este aqui é meu. E as nações eu dei por profeta.
as nações te dei por profeta. Só recapitulando, trouxe de Anatote, filho de um sacerdote, botou em Judá, se revela para Jeremias, né? E agora ele vai fazer o quê? Ele vai falar para Jeremias que as nações ele o deu por profeta. Então agora você é santificado do Senhor. Você agora tem um compromisso com Deus. Você agora vai fazer aquilo que o Senhor desejar fazer através da tua vida, irmãos. Porque muitos não querem se dispor. Muitos não querem pregar a verdade. Muitos não querem ensinar a verdade. Só que Deus é Ele quem chama, é Ele quem estabelece. E quando Deus ele chama um profeta, é porque ele já tem um projeto que você desconhecia. E o tempo agora é de profetizar. O tempo agora é de você deixar Deus te usar. Louvado seja o Senhor. E as nações te deu por profeta. Olha a reação do profeta. 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Jeremias, ele vai se sentir impactado, né, com a revelação do Senhor e diz assim, Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. Alguns estudos vão mostrar que Jeremias, ele tinha aproximadamente 30 anos, ou 30 anos, né, quando ele vai iniciar o seu ministério. Então ele, na ótica humana, já era um homem. Mas muitos ministérios, no tempo antigo, o ministério, ele ia começar a partir dos 30 anos em diante. Você vê que Cristo, né, Lucas vai falar ali, que na ocasião do batismo de Jesus tinha 29 para 30 anos. Né? Então, a partir dos 30 anos, iniciava-se o ministério. Né? Nada contra hoje. Tem umas pessoas aí, né, que uns garotinhos aí, 20 anos aí, já estão regindo igreja, ensinando, irmãos, não sei o que. Porque tem muitos que não têm chamado, tem muitos que não têm intimidade com Deus. Percebe-se claramente. Não tem testemunho. E percebe-se que foram colocados ali pelo homem, pelo dono da igreja, que é o homem agora, não é mais Cristo, né? Tem muitos homens se titulando dono da igreja. Eles fazem o que eles bem entenderem. Ainda diz assim, façam como eu estou falando, que eu me acerto com Cristo. Então, né? Só que eu não faço. Eu faço o que Cristo me manda, porque o meu Jesus, ele é o dono da igreja. O Deus que eu sigo, ele é o dono da igreja, ele é a cabeça da igreja. Então Jeremias, ele vai assumir com 30 anos. E quando ele tem este encontro com Deus, ele vai se sentir impactado, né? Ele vai dizer que ele é uma criança, irmãos, porque toda a sabedoria humana diante do nosso Deus se torna irrisória, se torna pequena. Você pode ser teólogo, você pode ser doutor, mestre, você pode ser o que você bem se intitular. Mas quando você se depara com Deus, que é o Pai da sabedoria, é o Criador de todas as coisas, aquele que chegou para Jeremias e disse que conhecia ele antes de ser gerado, antes que ele saísse do ventre da mãe, aí você fica impactado. Você fica impactado, foi o que aconteceu com Jeremias. Aí o Senhor vai dizer para ele, não diz que tu é uma criança, né? Porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Agora tu estás debaixo da direção do dono do mundo, daquele que está sentado sobre o trono de fogo, como Daniel vai ver ali no capítulo 9. Então você vai observar que agora o Senhor, ele está mandando o profeta cumprir uma missão. Veja bem no 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não é para ter medo, profeta.
Não é para ter medo. Sabe aquele mercenário que se levantou lá na sua igreja contra o seu ministério, contra a sua vida? Não é para ter medo. Não é para ter medo que aquele que te chamou, ele é fiel para te dar livramento. Tem muitas pessoas que já chegaram para mim: pastor, eu não falo mais nada, Deus me mostra, eu não falo mais nada porque ninguém acredita. Dizem que eu sou louco. Muitas pessoas dizem que eu quero ser santo. Você precisa ser santo, meu irmão. Quem é que vai ser santo? Satanás? Não. Você precisa ser santo. Nós precisamos ser santos como igreja. Nós precisamos ser santificados, ser separados. Continua pregando, continua falando aquilo que Deus mandar você falar. Se Deus te mostrou, entrega que não é para ti. O ministério profético ele é espinhoso, mas Deus ele é contigo. Veja o 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O Nabi, ou Navi, né, que é o profeta em hebraico, ele fala inspirado pela palavra de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, né? Agora, como falamos no início, ele é a boca de Deus na terra. Ele vai receber de Deus, né? E você vai entregar para os homens aquilo que você recebeu. Você não pode guardar para si. Você não pode se intimidar. Você não pode deixar de falar porque você vai machucar o pastor, vai machucar a pastora, né? Que agora tem pastora. Você vai machucar o presbítero, o evangelista, o presidente. Você precisa entregar, meu irmão. Entregar. Porque não é para você. Se Deus te levantou como profeta, você precisa entregar. Você vai ver que o ministério profético, o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios 14, versículo 3, né, é para exortar, edificar e consolar a igreja. Você vai ver que é o único dom na Bíblia que Paulo, ele aconselha que procuremos o dom profético, que ele é muito superior ao dom de línguas. Então, aquele que profetiza, ele profetiza, como falamos, inspirado pelo Espírito de Deus. O 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me, né? Disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O 10, para finalizar. Ora, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veja bem, que a palavra de Deus que está na boca do profeta, ele tem o poder, meu irmão, ele tem o poder para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. Não é você pegar o dom de Deus e pregar só destruição, pregar, não, ele também consola e exorta, como está dizendo aqui, edifica, planta. Então é um nobre chamado de Deus, é um nobre chamado de Deus, que Deus ele está procurando, irmãos, que Deus ele está buscando nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus trabalha na vida do homem. Assim que Deus vai trabalhar na vida de Jeremias. Foi esta grande obra que Deus fez na vida desse homem, que vai chorar, vai sofrer pela palavra de Deus. Deus o vai colocar em Judá, irmãos, e você vai ver que este homem ele vai sofrer pela sinceridade, pelo objetivo das suas palavras. E Jeremias ele queria, assim como Deus, que o povo se convertesse, que o povo largasse o pecado, que o povo se arrependesse e fosse para o cativeiro babilônico. Você vai ver que a invasão ali do cativeiro de Judá para o cativeiro babilônico vai acontecer em 3 oportunidades, né? 605,
a primeira investida, né, que foi levado ali Daniel, Misael, Ananias, Azarias. A segunda investida no ano 597, em que o profeta Ezequiel é levado. E a última em 586, quando a cidade foi colocado fogo na cidade e o templo foi destruído, né? Então foram 3 investidas. Mas havia uma proposta do Senhor, né? Que se o povo se rendesse a Nabucodonosor, o povo iria para o cativeiro, passaria 70 anos e voltaria em paz. Porque o Senhor não ia perdoar, né? O Senhor não ia deixar de cumprir o seu juízo sobre o povo, já estava determinado. Só que os falsos profetas estavam alimentando a esperança do povo. É como nós vemos ali em Jeremias 7, o povo pecava, corria para dentro do templo, né? Bem parecido com hoje, né? Tem muitas pessoas que são amantes de templo, né? Então o que acontece? Jeremias, ele via tudo isso, ele viu, e ele queria que o povo se arrependesse, e por pregar a verdade, por ensinar a verdade, ele foi extremamente maltratado, né? Extremamente maltratado, Jeremias. Há alguns que dizem, alguns estudos, né, dizem aí que ele foi morto no Egito. Mas eu quero encerrar, eu disse que eu ia encerrar no 10, mas eu vou encerrar aqui no 18, para você, profeta. Vou encerrar aqui no 18, que diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. O 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Então o Senhor está te colocando por coluna de ferro, muro de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá. Ou seja, o Senhor está te fazendo forte, meu amado irmão, contra todo mercenário, contra todo falso pastor, contra todo sistema. O Senhor está te fazendo forte, eles vão pelejar contra você, mas não prevalecerão, profeta, porque o Senhor é contigo, foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem revelou para ti as profecias que você profetiza, então Ele é contigo, Ele não vai te abandonar. Não te dobra a sistema, não te dobra a ninguém, não faz a vontade do homem, faz a vontade daquele que te chamou para profetizar. Profetiza em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando por você, para que Deus venha abençoar o seu ministério, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, onde estamos diante, Senhor, do teu trono celestial. Eu quero te apresentar, meu Deus, este meu irmão, esta minha irmã, Senhor, este profeta, meu Pai, esta profetisa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu venha abençoar, Senhor, as suas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, tu venhas segurar pela mão, Senhor. Tu venhas, Senhor, te revelar ao teu servo, à tua serva, na madrugada, Senhor, dizendo a eles que o Senhor é com eles, Senhor. Faz eles lembrarem, Senhor, que tu és na vida deles. Não deixa eles temerem, Senhor, não deixa eles, Senhor, recuarem, mas faz com que eles, Senhor, se sintam seguros, se sintam, Senhor, como muros, Senhor, de ferro, de bronze, cidade forte, para que o seu ministério, Senhor, possa ser, meu Pai, vivido nesta terra. Abençoa, Senhor, meus irmãos, abençoa minhas irmãs, abençoa os teus profetas, Senhor. Eu sei, Senhor, que ainda tem profeta nessa terra. Ajuda os teus servos, Pai. Ajuda nós, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, fiquem todos com a paz de Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.